O CCBano Eduardo Stivanelli, da qual nós apelidamos ele aqui de agridoce por passar pano para a congregação Cristã no Brasil, enquanto nós denunciávamos a falta de amor, falsa pregação na congregação Cristã no Brasil, dizendo que lá eles não pregam o evangelho, mas é apenas uma pregação para atender os anseios do povo, Eduardo Stivanelli nos atacou. Nos atacou e nos ofendeu, chamando nós de imbecil e aí por diante. Eduardo Stivanelli fez um vídeo forte contra a congregação Cristã no Brasil. Nesse trecho que eu separei alguns pedacinhos para nós analisarmos, você vai ver falas do Eduardo Stivanelli como essa, dizendo que a congregação Cristã no Brasil não tem amor, que prega uma mensagem falsa, perseguidora do evangelho. Ele diz que Satanás reina na ignorância e que a CCB está na ignorância e não quer sair dela. Logo, ele está dizendo por tabela que Satanás reina na congregação Cristã no Brasil. Faz também duras críticas ao ancião que veio de Minas Gerais e que faz parte da presidência. É óbvio que a gente sabe de quem ele está falando, dizendo que este ancião até que começou a pregar, mas agora ele prega uma falsa mensagem e chamou ele também de injusto. Tudo isso nós vamos ver agora. Vou colocar aqui ao lado, tirei alguns recortes pequenos, são 9 pontos pequenos, que não dá 3 minutos ao total, e vamos fazer os nossos comentários. Eu queria iniciar fazendo uma observação em que em nenhum momento ele fala CCB ou Congregação Cristã no Brasil. Ele fala a igreja. Eu não sei se isso tem a ver com o processo, parece que ele teve com a Congregação Cristã no Brasil, e depois desse processo ele parou de falar da CCB, ele fez um vídeo dizendo que não ia mais falar da congregação, ele é um crítico só da paz e do amor, que ele não faria crítica nenhuma mais. Ele falou isso agora, há poucos dias, e parou de falar da congregação e o seu canal afundou de vez. Então, feito esta ressalva, nós vamos agora colocar o vídeo e fazer a nossa análise de ponto a ponto aí desses 9 pontos que eu separei de um vídeo dele de aproximadamente 20 minutos. Muito grande, 20 minutos, não dava para assistir tudo. Nós pegamos pedacinhos, 9, que ao todo vai dar uns 3 minutos. Segue aí, vamos ver esse vídeo. O preço e a dor que nós viveremos para defender o evangelho em sua pureza e genuidade. Para nosso amigo e irmão Ricardo, recém-ordenado na congregação cristã, ocupando presença na comunhão Alphaville, buscou a sua liberdade. Esse evangelho pregado nas igrejas e nos púlpitos, que tem uma máscara de amor e misericórdia, mas que negam a sua eficiência, Você viu aqui, em primeiro lugar, esse evangelho pregado nas igrejas, sem amor e sem misericórdia, e ele cita o caso do Ricardo Stivanelli. Obviamente ele fez um link. Quando ele coloca o caso do Stivanelli, ele está fazendo diretamente o link à CCB. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que a CCB é uma igreja que diz que prega o evangelho, que tem amor, misericórdia, mas não tem coisa nenhuma. É incrível. Ele só está repetindo aqui coisas que nós já falamos aqui e que, inclusive, sofremos muitos ataques por parte dele. Mas estou feliz que este homem acordou. Este homem acordou e agora ele já está entendendo que a congregação Cristã no Brasil não tem conserto, porque simplesmente é uma seita. Vamos ver o outro trecho aqui da mensagem. Vamos ver. Esse aqui é o segundo pedaço. Mensagens que acalentem os seus corações e massageiem os seus egos e promovam uma expectativa, porque não há esperança, de que a vida futura terá soluções miraculosas de um Deus provedor que existe para realizar os sonhos. Bom, tem histórias também de Aladim, o gênio da lâmpada, que tem esse mesmo aspecto. Tem histórias de Satanás no Evangelho, onde, deslocando Jesus no pináculo do templo, ele disse: se prostrado me adorares, tudo isto te darei, ofertando a glória deste mundo. Bom, o que nós falamos, e falamos até para ele, rebatendo o vídeo dele, né, que a gente disse que lá ele queria dizer que lá está tudo bem, que é uma igreja bíblica. Guarda esse panela, já falou isso. Que lá era igreja bíblica, que lá não se pode pregar o evangelho, mas é uma igreja bíblica. Que o homem pregou e não cumpriu as profecias, mas eles eram servos de Deus. Inclusive virou até meme. O Eduardo Stivanelli virou até meme dos absurdos. Esse homem defendia, tentando defender a congregação Cristã no Brasil. Mas ele aprendeu muito, e com a gente. Porque, inclusive, as metáforas que a gente usa aqui e os pontos bíblicos que eu sempre usei para embasar a minha crítica, ele usou exatamente agora. Tem até capa dos meus vídeos com o gênio da lâmpada dizendo que o CCBano acha que lá é a lâmpada, aonde ele vai esfregar
e Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Inclusive, eu uso a parte bíblica de Satanás oferecendo as bênçãos, viradas de cativeiro, desejos do seu coração cumprindo em troca de adoração. E eu fui duramente criticado por esse Senhor. E por outras também. Entendo que estavam na cegueira. E eu dou graças a Deus. Eu rendo muito graças a Deus que esse homem voltou atrás. Agora só falta fazer realmente o papel de cristão. E fazer um vídeo, senhor Eduardo. Né? E pedir perdão pelas ofensas que vocês nos fez, sendo que agora você está percebendo que nós sempre estávamos certos. Que a nossa crítica estava certa. Que nós estávamos certos. Não custa nada você falar, olha, eu combati aí umas pessoas. Inclusive, ele fez ofensas nominalmente, falando do meu nome. Mas eu fico feliz que essa conversão esteja chegando ali. E agora ele está entendendo se recebeu uma aceita. Ele chegou a pedir para as pessoas não saírem da congregação cristã no Brasil. Né? Fica vendo aqui. Eu vou até mostrar um vídeo aqui para vocês. Isso aqui é Eduardo Silvanelli e não é muito tempo atrás. Coisa de 1 ano atrás. De 1 ano só atrás. Né? Agora que ele está percebendo o impacto que tem. Os conselhos que o Senhor deu, pedindo para as pessoas permanecer na ignorância. Porque é um poço de ignorância e você mesmo vai falar isso daqui a pouco. Fica vendo esse vídeo curtinho do senhor Eduardo Silvanelli. Ele mesmo, olha só. Cumpriu esta profecia? Não. É um homem de Deus? Sim. Virou até piada. O homem faz uma profecia, não cumpre a profecia, mas ele, para tentar defender a CCB, ele diz, é homem de Deus? Sim. Aí discorre as coiseiras que ele andou falando. Esse vídeo é a prova de como este homem tentava a todo custo defender a CCB. Usando passagens bíblicas, que é crítica que ele vai fazer aqui agora, ele vai falar que na CCB, os defensores da CCB que atacam ele, ficam tentando usar passagens bíblicas para defender a CCB. Coisa que o senhor fez há 1 ano atrás. O senhor usou a igreja de Coríntio, dizendo que Coríntio era uma igreja problemática, mas era uma igreja de Deus, era uma igreja cristã, e agora o senhor está dizendo que não é mais cristã. Para isso ficar legal, Eduardo, bonito, só falta arrependimento e voltar atrás. Eu, quando errei aqui, voltei atrás. Mencionei o nome das pessoas, né? E eu voltei atrás. Porque é assim que um cristão age. Um cristão tem que fazer isso público, não simplesmente fingir que nada aconteceu e continuar. Esse homem também pegou Apocalipse, as 7 igrejas, para tentar defender a congregação cristã no Brasil. Fez de tudo o que ele pôde. Malabarismo de baixo para cima. E agora está simplesmente usando os mesmos argumentos que eu já uso aqui há 15 anos. Fica vendo o restante aqui. Ó. Vamos agora para o ponto 3. A essência do evangelho, mesmo com os problemas, mas a essência ainda é preservada. E Paulo e os apóstolos, eles combatem e criticam e apontam. Até as pessoas ficam enfurecidas, né, com os críticos, os defensores apaixonados, alienados e religiosos, cegos, amantes da cegueira. Eles odeiam quem critica de alguma forma. Tem alguns defensores agora da placa. Eles não defendem o evangelho. Eles recortam algumas partes bíblicas para defender o equívoco teológico da instituição. Bom, olha aí, né? Quando a igreja preserva o evangelho, e aqui ele está insinuando que a CCB não preserva o evangelho, e por isso os defensores tentam fazer o malabarismo, recortar pedaços da Bíblia para tentar defender a igreja. Este homem defendia a CCB. Eu poderia pegar outro trecho aqui agora e colocar aqui ele falando para as pessoas que na CCB não tem evangelho, mas é uma igreja boa e ele recomenda as pessoas irem para a congregação cristã no Brasil. E aqui ele fala dos críticos enfurecidos, aliás, os defensores da CCB enfurecidos com os críticos, atacando e recortando passagens bíblicas. Ele chama essas pessoas de religiosos e amantes da cegueira. Olha aqui, Eduardo Silvanelli está chamando os CCBanos de ignorantes, religiosos e amantes da cegueira. E ele também diz que essas pessoas recortam passagens da Bíblia, tentando a todo custo fazer uma defesa para a CCB, que na verdade é impossível fazer essa defesa. Agora vamos aqui para o 4º ponto. Presta atenção. A religião é anticristã. A religião ela atua contra o cristianismo e não a favor dele.
Aonde mais Satanás investe é nas paredes das igrejas e no sistema religioso, aonde você para de defender o evangelho e começa a viver em cultuar a instituição, os dogmas, os usos e a bandeira ou a placa que ela defende. Olha aí, ele diz que Satanás é quem promove isso. As pessoas deixam de defender o evangelho para defender paredes, ou seja, está fazendo alusão à construção, construir templo, né? E chamando essas pessoas de fanáticos que cultuam a religião. E coloca até Satanás no meio. Rapaz, esse homem ficou tão pesado, porque usava duas palavras, né, que ele achava pesadas, ásperas. Ele chegou a nos chamar de críticos ácidos. Por isso que nós chamamos ele do agridoce. Ele era o agridoce. Agora, e agora? Mudou. Graças a Deus por isso, né? Eu fico feliz, tá? Quando essas pessoas entendem o que é a congregação de fato. A congregação é uma denominação que carrega as pessoas à cegueira espiritual. O caso Ricardo Pavanelli é absurdo. Inclusive, eu já quero adiantar e dizendo aqui para vocês, hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro de 2025, vou fazer uma live por volta das 8h30 ou 9 horas no máximo. A gente vai... Eu tenho muita coisa para falar sobre o caso Ricardo Pavanelli. Eu aguardo você hoje, aqui nesse canal. Vamos ouvir agora aqui o outro trecho. Presta atenção. Temos esperança de um irmão que veio lá de Minas Gerais, de BH, e apareceu então na presidência, e começou a pregar umas mensagens mais centradas em Cristo. Mas depois que realmente entrou na presidência, a mensagem foi ajustada a um molde novo. Vocês que são biblistas, que são cristãos, que entendem a diferença de uma falsa mensagem, ele fala de Jesus do começo ao fim, mas é falso. Ele fala de Jesus do começo ao fim, mas é uma falsa mensagem. Ele só não falou o nome, mas ele falou que veio de BH. Quem é que veio de BH para compor a presidência do Brasil? É óbvio que ele está falando daquele que é de Viçosa. E ele está falando que esse homem vem, ele fala de Jesus, mas a mensagem é falsa. Esses homens defendiam o mineiro, eles defendiam, falavam e tal, defendia. Tem até acho que é companheiro dele, não sei, o Rafa, acho que é Rafa Lucena. Não, que os pregadores top, aí ele cita lá Santim, que era da Congregação Cristã no Brasil, um profeteiro de primeira linha, só profetada, nada que edifica, nada que possa acrescentar a pessoa, sair de um culto com Santim e outras pessoas do mesmo nível. Quando você sai de lá de dentro, pode ter certeza, essa pessoa não aprendeu absolutamente nada sobre o evangelho. Saiu dali com falsas esperanças. E aí, no meio dessa lista, ele cita também o Viçosa. O Viçosa não, o Viçosa, homem intelectual. No meu ponto de vista, um sofista. E o pior de todos, e o que me parece, é o que está comandando, é o cabeça da Inquisição que está acontecendo na congregação cristã no Brasil. É lamentável. Vamos ver aqui. Então, aqui ele diz claramente, Luiz Carlos, o mineiro prega uma falsa mensagem. Vamos ver outro ponto aqui, presta atenção. Que ela manda e desmanda. Nunca fez. Então, estudar a Bíblia seria bom demais se você fizesse. A ignorância, ela é removida no conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará do quê? Da ignorância, que é o reino de Satanás. Ele reina. O trono dele está bem no centro da ignorância, da tua cabeça e dos teus olhos cegos. Ele habita entronizado aí. Toda vez que você acende a luz da palavra, você diminui o tamanho do seu reino até extingui-lo. Agora, a igreja quer isso? Não. A igreja não quer. Então ele falou que Satanás reina na ignorância e quer que as pessoas permaneçam na ignorância, que o conhecimento bíblico e da palavra de Deus é luz que enxota a ignorância. E aí ele conclui dizendo, você acha que a igreja ela quer isso? Você sabe que igreja, eu já expliquei no começo, ele está falando de CCB. Ele cita os anciãos da CCB, ele cita coisas, eventos da CCB, mas não fala CCB. Eu acredito que deve ser por causa de algum processo que sofreu aí. Aí ele está impossibilitado de falar o nome CCB. Eu acho, não sei, eu só estou deduzindo pelo comportamento dele no vídeo e por outros vídeos que ele parou de fazer da congregação. E aí ele conclui dizendo, a CCB quer que você saia da ignorância? Acho que não. Ela quer que você permaneça na ignorância.
Em outras palavras, concluindo essa frase, esse trecho, o que ele está querendo dizer? Que Satanás é quem reina e governa na congregação cristã do Brasil. Mas quando Josafá fala isso, todo mundo fica louco. Todo mundo fica louco. Quando Josafá fala que Satanás está tomando conta da congregação cristã do Brasil. Satanás e os demônios são quem está comandando e governando a congregação cristã do Brasil. O Josafá está ofendendo, isso é calúnia. Eles chamam esses nossos pontos de vista teológicos, que é o meu ponto de vista, ou seja, eu analiso o que a CCB prega e o que ela e da forma com que ela age e comparo com a Bíblia e deduzo. Congregação, para mim, é uma igreja que está sendo comandada pelo diabo. Não, isso é ofensa, isso é calúnia, né? Eles não aguentam ouvir a crítica, ainda que seja contundente, mas eles imputam a crítica à ofensa. Se eu falo, não é ofensa, está aqui, ó. Ele falou, só que essas pessoas, quando falam isso, eles dão volta, eles dão a volta. Eles falam assim, mas a ignorância é coisa de Satanás, e Satanás governa na ignorância, aí ele muda, mas você acha que a igreja quer tirar você da ignorância? Não. Ou seja, ao invés de falar diretamente, Satanás é quem comanda na ignorância, a sua igreja está na ignorância, portanto, Satanás é quem está tomando conta da sua igreja e de você. Ou seja, isso que eu faço aqui é direto, sem fazer volta. É mensagem direta, você pode ter certeza. Você, querendo ou não, gostando de mim ou não, concordando comigo ou não, mas uma coisa todo mundo aqui tem em comum. Todos entendem o que eu falo, de forma direta e objetiva. Não tem, né, aquele negócio de fingir que eu estou falando. Todo mundo sabe o que eu estou falando. E quando eu falo de alguém, todo mundo sabe claramente de quem eu estou falando. Essa posição franca e direta, muitos desses não gostam. E aí me xingam de tudo quanto é nome. Vamos por mais um trecho aqui, ele vai voltar a falar do mineiro. Fica vendo. Presta atenção. Deixa eu lançar um livro. Grandíssimo pecado dentro da congregação. Um pecado que alguns outros irmãos cometeram, estando no ministério ancião, um deles na presidência, Luiz Carlos Euclides. Ele tem um livro. Agora ele mencionou o nome, Luiz Carlos Euclides. Né? Ele está fazendo um paralelo com o Ricardo Pavanelli, que foi destruído porque ele tem um livro, mas o Luiz Carlos também tem um livro. E o livro do Luiz Carlos é teológico, porque quando você fala de Bíblia, você fala da sua doutrina, quando você fala dos seus dogmas, isso é teologia. E olha aqui, ele menciona, tá? E ele vai chamar Luiz Carlos de injusto. Em outras palavras, poderia se encaixar como hipócrita, que é a pessoa que ensina uma coisa, mas ele mesmo não faz. Né? Eu vou até voltar aqui um segundinho aqui atrás, para pegar o começo da frase. Olha aí. Lançar um livro. Grandíssimo pecado dentro da congregação. Um pecado que alguns outros irmãos cometeram, estando no ministério ancião, um deles na presidência, Luiz Carlos Euclides. Ele tem um livro, inclusive eu tenho um livro aqui no meu computador, em PDF. Esse livro é um livro teológico. Mas para ele não teve nenhum problema em não ter nada, pelo que eu estou entendendo. Porque não é o que você faz, não é o que se faz, é quem faz. Não é o que, é quem. Tem dois pesos e duas medidas. Injustiça em cima de injustiça. Por isso, injustiça em cima de injustiça. Ele chamou praticamente o Luiz Carlos de injusto. Eu só discordo nessa fala dele, que ele diz, não é quem escreve o livro. Né? Aliás, não é o que, é quem. Não, ao contrário. É o que está escrito no livro. Exatamente. Luiz Carlos de Viçosa é o maior perseguidor da graça dada por amor a Deus. Ele falou que graça é um favor imerecido, é uma palavra tola. E todo o evangelho que leva a essa linha de que somos pecadores, porque ele também prega que não, somos santos e não precisamos de conhecimento bíblico, porque nós vamos alcançar pela santidade a salvação. Todo esse tipo de discurso que aponta para um evangelho bíblico é um evangelho que não é falso, é o evangelho da Escritura, ele é um combatente. Não é quem escreveu, não é esse o problema. O problema é que o evangelho que o Ricardo prega é oposto ao evangelho do Luiz Carlos. O Luiz Carlos tem raiva desse tipo de evangelho. Quantos e quantos ataques o mineiro fez na tribuna da CCB? A teologia, ao estudo da Bíblia, né? As igrejas calvinistas e assim por diante. E quantas aberrações teológicas ele não já falou naquela tribuna. Até mesmo confiando que a santidade do CCB é tão grande, que ele diz que Deus
por aquela palavra, ia pegar o testemunho do CCBano e ia esfregar na cara de Satanás. É muita petulância achar que um homem tem testemunho suficiente para esfregar na cara do diabo. Se fizer isso, é condenação na certa. Na certa. Né? Então tá aqui, ó, mais uma cutucada no Luiz Carlos de Viçosa e finalizando, chamando de injusto. E tá certo, 2 pesos e 2 medidas, isso é injustiça. Vamos aqui para o ponto 8, tem mais 2 que já acaba, onde ele fala do cristocêntrico. Nós falamos aqui sobre cristocêntrico, que a CCB ela tem uma pregação antropocêntrica, onde o homem está no centro da pregação. E Eduardinho atacou nós, mais atacou a gente, mais atacou e ficou bravo, e até palavrão falou, atacando a gente, chamando de imbecis, idiotas. Eu lembro dessas 2 frases, imbecis, idiotas e mais algumas outras coisas. E hoje está aqui, ó, repetindo tudo que a gente falou. Uma coisa da volta, né, rapaz? Impressionante. Vamos ver aqui, ó. Irmão veio dizer para mim no Instagram, como você pode dizer que o que é pregado na igreja, na congregação, não é cristocêntrico? Lá está escrito em nome do Senhor Jesus. Abre em nome do Senhor Jesus, encerra em nome do Senhor Jesus. Sim, abertura em nome do Senhor Jesus. Encerramento também. Está escrito lá, mas o culto não. O culto é para a igreja. É sobre a dor da igreja, a guerra da igreja, o que a igreja busca, os sinais que a igreja precisa, a cura que a igreja precisa. É sobre a tua guerra, a tua dificuldade, sobre os teus planos, sobre os seus sonhos, sobre aonde Deus vai te enviar, sobre o que Deus vai fazer para você, sobre o que você veio buscar. Ou seja, de que adiantou abrir e encerrar no nome dele e ter o nome dele estampado lá, se a coisa toda mesmo não acontece para ele, acontece para o homem. Se não. Então aqui ele está falando, ele está criticando o culto da CCB, porque a gente fala que o culto da CCB não é cristocêntrico. Aí o CCBano fala, não, mas ela tem um nome escrito, eu abro o culto no nome de Jesus. Isso não quer dizer nada, isso só faz parte do mero rito litúrgico. Porque o culto em si é para vocês. Porque ali vai vir um ponto auge do culto, aonde é para atender a demanda do pedido de vocês. É um culto antropocêntrico. Que quando vocês choram no culto, pode ter certeza, porque o pregador disse que vai virar seu cativeiro e vai cumprir o desejo do seu coração. E aí o povo chora. Ou seja, não quer dizer absolutamente nada colocar o nome ali na frente e falar ele nas aberturas. Mas o culto, quando fala que o culto é dado a Deus, porque Deus é o centro. É sempre ele. Tudo que se faz no culto é falando dele, é apontando para ele e não para nós ou o homem. Tá aqui, ó. Eduardo foi convertido. Atacou tanto o canal, mas ele só não tem coragem de falar. Deveriam ser humildes e falar, não, ó, eu comecei a entender muita coisa depois que eu vi os vídeos. Eu vi até um trecho de uma palestra dele, onde ele faz uma metáfora com base em coisas que eu já falei aqui nesse canal. Exemplo, sobre a motivação do crente para ser salvo. Na CCB, ele quer ser salvo, ele serve a Deus, aliás, por causa da vida eterna. Está errado. Você tem que servir a Deus por amor, porque Ele te amou primeiro. Simples assim. Eu fiquei feliz que eu vi ele usando numa palestra, falando dessa frase. Provavelmente ouviu por aqui. Ou seja, abriu a mente. Está abrindo a mente dele. Um trabalho importantíssimo que nós fazemos aqui nessa internet. Nós estamos multiplicando pregadores que estão apontando para a CCB como uma seita. E isso está crescendo demais. Graças a Deus. Porque muita gente precisa ser alcançada dentro da CCB. E para finalizar, ele vai falar agora aqui, para fechar, na CCB não aceita estudo bíblico, não aceita teologia, é um engodo, na verdade, é um movimento político que tem ali. Ele finaliza com essa frase. Agora eu quero ver um CCBano defensor falar que na CCB, não proíbe da Bíblia, ninguém proíbe da Bíblia, não é proibido. É mentiroso. Se existe uma regra excludente, é porque existe uma imposição. Simples assim. É proibido. Principalmente quem está no ministério. Eles não vão falar isso claramente para o povo, mas as obras, o resultado dessa perseguição, ficou nítido. O homem não fez nada de errado. Ricardo Pavané, nada de errado. Absolutamente nada. E aí vocês querem que a pessoa fique dentro de uma igreja que não tem evangelho? Aonde quando alguém aparece para querer instruir o povo, ele é perseguido e removido? Está de brincadeira. Isso é brincadeira. Vamos terminar aqui para você ver. Eduardo, então, passa régua, falando que CCB não tem Bíblia, não tem teologia, é um engodo, e na verdade, ela é um movimento político. Fica vendo. Pai, não é sobre isso. Eu vim dizer para vocês qual é a declaração final da instituição. Aqui nós não aceitamos Bíblia, teologia, estudo das Escrituras. Essa
É a posição oficial, não aquelas que eles colocam bonitinho lá nos tópicos de ensinamentos, para fazer um movimento político e populista, para atender a demanda de uma ala, acalentando um pouquinho o coração dela. Isso é um movimento político. Aí, Eduardo, finalizando, né, chamando de igreja, ele não fala o nome da CCB, eu entendo, tá bom, tem que se proteger mesmo, porque eles vêm para cima. E tá aí, gente. É lamentável, mas a verdade ninguém segura. Ninguém segura. A verdade é uma fonte que vai jorrando. Você segura ela aqui, ela abre do outro lado, ela pula do outro. Você nunca vai conseguir parar e nem impedir a verdade. Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.